Oi pessoal, sejam bem-vindos à 20ª videoaula de pesquisa e ordenação, e nessa videoaula nós vamos ver sobre métodos de busca. Busca de números que nós fazemos em vetor. Então, o primeiro método de busca seria a busca sequencial. É o que geralmente fazemos quando a gente quer buscar algum número em um vetor. Por exemplo, eu tenho o meu vetor aqui, e eu quero buscar qual que é a posição do número 8. Então o que eu vou fazer? Eu vou olhar um por um, eu vou olhar em sequência, por isso do nome. Então eu olho o primeiro, depois eu olho o segundo, olho o terceiro, olho o quarto, eu vejo que, opa, eu achei o 8 no terceiro, né? Então olho o primeiro, segundo, terceiro, assim que eu achar o 8, eu já retorno que está na terceira posição, né? Posição de índice 2. Então se a gente fosse programar isso aqui, ficaria assim, algo mais ou menos assim. Então aqui ó, a gente tem o nosso vetor, aqui eu já coloquei os números aqui dentro dele para facilitar e a gente vê aqui como que ele é. E aqui eu coloquei int busca só para a gente saber que número que a gente está buscando, que é o número 8. Então o que ele vai fazer? Colocar esse folha daqui para ele não sair de dentro do vetor, né? Sempre entre 0 e o tamanho máximo do vetor. E a gente vai olhando um por um, sempre verificando se a gente encontrou o nosso número ou não. Então se a gente encontrou esse número, o que a gente vai fazer? Se estiver numa função, a gente vai retornar esse número. Se a gente estiver buscando a posição dele, a gente pode salvar numa variável, a gente pode fazer o que a gente quiser. Mas assim que a gente busca por tal número. Então, o que acontece? Se o meu vetor tiver 9 posições, vai rodar 9 vezes isso aqui. Se tiver 90, vai rodar 90 vezes. Ou seja, qual que é a complexidade desse algoritmo? Visto que a gente viu na aula passada sobre complexidade de algoritmos. Como eu escrevi aqui, a complexidade desse algoritmo é O de n, porque ele vai rodar sempre o tamanho desse vetor. Nesse exemplo daqui em específico, ele é O de 1, né? Porque está sempre rodando 9 vezes. Mas se eu fizer um programa que eu possa criar um vetor do tamanho que eu quiser, como 10, 100, 1000 de tamanho, aí ele vai ser O de n. Mas tem um jeito da gente tentar otimizar isso aqui ainda. Ainda vai ser O de n, só que a gente vai fazer com que ele faça uma comparação a menos, que vai ser o que? De início vai começar tudo igual e essa busca daqui nós chamamos de busca sequencial com sentinela. E o objetivo dessa busca é o que? Se eu tenho um vetor de tamanho 9, como é o caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um número só, que é o número que a gente está buscando no final. Por quê? Porque assim eu vou poder tirar essa comparação daqui. Eu vou fazer uma comparação a menos. Tudo que eu posso até apagar esse folha daqui, eu não vou precisar dele. Eu posso fazer dessa forma daqui, ó. Observe que aqui agora, nessa situação daqui, a gente tem uma comparação só, né? A gente só fica fazendo essa comparação daqui. Enquanto aqui a gente faz duas. Mas qual que é o sentido dessa busca sequencial aqui? Aqui, primeiramente, vamos identificar o nosso problema. Aqui, por que a gente está fazendo duas comparações? Uma, para ver se a gente encontrou o número. E outra, para a gente não sair do vetor. Para evitar da gente tentar acessar além do final do vetor, né? Mas aqui, a gente está juntando as duas condições e uma só. Por quê? Porque aqui a gente está vendo, enquanto o vetor for diferente do número que eu estou buscando. Então ele vai olhar um por um aqui e tentar achar o número. Se esse número tiver no vetor, o que vai acontecer? Ele vai achar e retornar a posição. Mas e se esse número não tiver no vetor? O que vai acontecer? Ele ainda vai encontrar esse número e assim ele vai parar. Mas esse número vai estar na última posição. A gente vai inserir esse número de forma forçada só para garantir que o loop pare. É só isso que a gente vai fazer. Então, por exemplo, nesse exemplo daqui de cima, se a gente está procurando o número 11, o que vai acontecer? A gente vai olhar todos os números, isso daqui vai se tornar falso e ele vai parar. Ou seja, ele não achou o número. Assim que vai funcionar. E nesse daqui de baixo, se eu estiver procurando 11, o que vai acontecer? Ele vai olhar um por um até que ele vai achar 11 aqui no final, né? Porque a gente inseriu um 11 no final. Mas depois ele vai ver aqui, ó. Esse 11 que você achou, ele tá no final? Se ele tiver no final, quer dizer que não tem, porque você achou o número que eu inseri, né? Eu inseri esse número aqui só para você parar. Se você achou ele, quer dizer que não tem. Mas e se eu estiver procurando o 5, por exemplo? Ele vai olhando um por um até que ele veio aqui, ó. Opa, eu achei o 5. Beleza, então depois ele vai verificar aqui, ó. Esse 5 que você achou tá na última posição? Opa, não tá, tá na posição de índice 4 aqui, né? Se tá na posição de índice 4 e não é a última, quer dizer que você achou esse 5 em algum lugar que não foi o que eu inseri. E dessa forma eu vou conseguir evitar que ele saia do vetor e ao mesmo tempo verificar se eu conseguir achar o meu número ou não, se ele tem no vetor ou não. Então, desse daqui de cima, se ele tem 9 números no vetor, o que vai acontecer? Ele vai rodar 9 comparações aqui e 9 comparações aqui embaixo, um total de 18 comparações, não é? Nesse caso daqui de baixo, o que vai acontecer? Ele vai rodar 9 comparações aqui, mais uma que tá aqui, que tá fora do while, né? Então ele vai rodar 10 comparações, quase a metade desse daqui, ó. Mas mesmo assim ainda não tá
tão interessante, né? Porque se a gente tem um vetor com 1 bilhão de números, o que vai acontecer? A gente vai ter que, no pior dos casos, né, verificar esses 1 milhão de números para ver se a gente acha o que a gente está buscando. Isso que indica, né, o O de N. Mas então, aí que vem para tentar solucionar esse nosso problema, a busca binária, que ela é O de log de N. Só que ela tem um único problema. E esse problema é que ela precisa que o vetor esteja ordenado. Por quê? Para esse aqui, eu poderia deixar o vetor em qualquer ordem, desordenado mesmo, que essa busca ia funcionar. Qualquer uma das duas. Só que essa daqui, ela precisa que a busca esteja ordenada. Por quê? Ela vai funcionar como? Ela vai sempre supor que o vetor está ordenado. Por isso que a gente sempre precisa entregar para ela um vetor ordenado. Então, supondo que o vetor está ordenado, o que você vai fazer? Vamos supor que você está buscando o número 8. Se você está buscando o número 8, o que você pode fazer? Você olha aqui na metade e você acha o número 5. 5 não é o número que você está buscando. Só que o que acontece? Se o vetor está ordenado, quer dizer que o 8 vai estar para frente desse 5 aqui, não é? Então você não precisa procurar nessa primeira metade, você já pode descartar a metade. Então você só procura nessa segunda metade daqui, né? Então você vai olhar de novo na metade. 7. 7 ainda é menor do que o número que eu estou buscando, né? Então, eu não preciso olhar nessa metade daqui. Então, agora eu só preciso olhar nesse pedacinho daqui, ó. Então, eu vou sempre olhar na metade. 8. Opa, 8 é o número que eu estou buscando, né? Eu achei ele. Quantas comparações eu precisei? 1, 2, 3 comparações. Aqui tem quase 8 números, né? 3 comparações. Log de 8 na base 2, 3. Se tivesse 32 números, eu ia precisar só de 5 comparações. Se tivesse 1024 números, apenas 10 comparações. Essa aqui é a grandeza da busca binária. A gente vai sempre descartando metade das coisas. Mas como que a gente faria ela? Para ela funcionar, o vetor sempre tem que estar ordenado. Então vamos já criar um vetor ordenado aqui. Então a gente vai usar dois números como base. Eles vão servir como se fossem agulhas. Um vai apontar para onde está o começo e outro vai apontar para onde que está o fim. Funcionando dessa forma daqui, ó. Vamos supor que esse daqui é o meu vetor. Eu estou buscando o número 8. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma agulha no começo e uma agulha no final. E entre essas duas agulhas eu vou sempre ver a metade. Então a metade ela está aqui, né? Vamos ver esse número daqui, ó. O 6. O 6, ele é menor do que o número que eu estou buscando. Então o que isso quer dizer? Que daqui para cá é certeza que não tá. Se não tá para a esquerda, eu posso fazer o quê? Eu pego a agulha da esquerda e coloco onde eu sei que ele pode estar. Então, se eu já sei que não tá nessa parte daqui, eu coloco a agulha da esquerda, do começo, né? Justamente na parte que ela ainda pode estar, na segunda metade, né? Então, agora a gente vai repetir a mesma coisa. Entre as duas agulhas aqui, a metade dela é esse 10 aqui, né? Então vamos ver o 10 aqui. O 10 é maior do que o número que eu estou buscando. Então o que isso quer dizer? Que daqui para cá é certeza que ela não tá. Se não tá do lado da direita, o que eu posso fazer? Eu pego a minha agulha do lado da direita e posicionar onde eu acho que ela vai estar. Dessa forma daqui. E dessa forma, ambas as agulhas se encontraram. Se ambas as agulhas se encontraram, o que isso quer dizer? Que o número ele só pode estar aqui. Mas se não tivesse aqui? E se aqui tivesse um 7, por exemplo? Então, se as agulhas só apontam para esse número e esse número não é o que eu estou buscando, ele não existe nesse vetor. E se é o número que eu estou buscando, eu achei ele. Então, dessa forma que vai funcionar. Eu vou sempre ver a metade. Se é maior, eu apago o lado da esquerda. E se o número que eu estou buscando é menor, apago o lado da direita. Assim que vai funcionar. Então, eu posso até chamar isso aqui de esquerda e direita, né? O esquerda sempre vai começar do início e o direita sempre vai começar do final. Lembrando que esse final daqui é sempre o tamanho do vetor, que no caso é 9, né? Menos 1. Então, 9 menos 1, 8. Então, o que eu vou fazer? Essa variável daqui que vai servir para eu parar esse loop daqui se eu precisar. Então, se eu puder continuar, eu vou sempre fazer o quê? Pegar a metade entre esquerda e direita. Então, como que faz isso? Vamos supor que esse esquerdo daqui é 4. Qual que é o número que está entre 4 e 8? É o 6, né? Mas como que eu sei disso? Porque 8 menos 4 dá 4. Tem 4 unidades entre 4 e 8. Metade de 4 é 2. 2 somado com isso aqui dá 6. Em outras palavras, a metade sempre vai ser o quê? O ponteiro da esquerda mais a metade de quantos números tem entre esses dois aqui. Então, dessa forma daqui, eu pego a metade. Ou também, para ficar mais fácil, a gente pode fazer dessa forma daqui, ó. O número que está entre os dois é o quê? Esquerda mais direita dividido por 2. De ambas as formas, a gente acha a metade.
Achando a metade então, a gente vai verificar. O número nessa metade é o número que eu estou procurando? Se for o número que eu estou procurando, eu já achei, né? Então eu posso simplesmente parar o meu loop aqui. Mas e se não for? Se não for, eu vou fazer o quê? Verificar aqui, ó. Esse número que eu acabei de ver, ele é menor que o número que eu tô buscando? Se ele for menor, vai cair nesse caso aqui, né? Em que eu olhei o 6 e ele era menor do que o número que eu tava buscando. Então o que eu tenho que fazer? Colocar o ponteiro da esquerda, 1 na frente dele. Dessa forma, eu coloco o ponteiro da esquerda, 1 na frente dele. Mas então, se nada disso acontecer, só resta o quê? Ele ser maior. Se ele é maior, vai acontecer o que aconteceu com o 10 aqui, né? Ele era maior do que o número que eu tava buscando, então eu pegava o ponteiro da direita e colocava 1 atrás dele. Então, isso daqui vai ficar se repetindo até que o quê? Os dois ponteiros apontem para o mesmo lugar. Se os dois ponteiros apontarem para o mesmo lugar, só pode duas coisas acontecer, né? Ou esse número é o número que eu estava buscando, ou que nesse caso daqui era verdade, né? Ou pode ser que esse número daqui ele não seja o que eu tô buscando. Vamos supor que deu nesse caso daqui, ó. Os dois apontam para o mesmo lugar, mas não é o número que eu tava buscando. Se os dois apontam para o mesmo lugar e eu não achei o número que eu tava buscando, isso quer dizer que esse número não tem no vetor. Então a gente pode lidar com esse problema de duas formas, né? A gente pode colocar uma verificação aqui, verificar então se a esquerda é igual à direita, e se for igual à direita, a gente verifica então se esse número é o que eu estou buscando. Se é o que eu estou buscando, perfeito. Se não é, eu afirmo que não é. Ou eu poderia fazer dessa forma daqui, ó. Ao invés de colocar uma variável que continua aqui, eu posso simplesmente tirar ela e colocar aqui, ó. Você só vai funcionar enquanto a esquerda for menor ou igual do que a direita. Por quê? Aí esse while daqui, ele só vai sair se a gente não encontrar esse número. Então se tivesse uma função, por exemplo, a gente poderia fazer isso aqui, ó. Se a gente achou o número, achou a posição dele, a gente retorna a metade. Se sair desse while daqui, quer dizer que em algum momento a esquerda foi maior do que a direita. Isso só é possível se os dois ponteiros se encontraram, não era o número que eu estava buscando e ele moveu ou à esquerda ou à direita. Então nesse caso a gente retorna menos 1. Então daria pra gente fazer uma função com isso aqui. E ficaria dessa forma daqui, ó. A esquerda sempre começa 0, a direita começa a quantidade de elementos que tem, menos 1. E assim ele vai ficar sempre buscando o número, sempre dividindo pela metade. Se ele achar o número, ele vai retornar a posição que ele está. Se ele não achar o número, ele vai retornar menos 1. Então é só a gente ver. Se ele estiver retornando alguma coisa, ele achou esse número e ele está indicando a posição. Se está retornando menos 1, é porque ele não achou esse número. E assim então que funciona a busca binária. Só que tem outra busca que segue quase o mesmo princípio, só que acaba que aparece um pouco mais o que os humanos fazem, que seria o quê? Vamos supor que eu escrevi alguns números aqui, ó. Eu escrevi esses números aqui e eu peço para você verificar se tem o 21. O que acontece? Você bate o olho e vê, opa, os números pequenos estão aqui, né? Então se eu tivesse o 21, ele estaria mais ou menos aqui. Então você olha direto para essa parte daqui. Tá vendo? Você nem precisou olhar para metade para cá. Porque o 21 já estava claro que ia estar no final. Então você já olha logo para o final. É como se a gente estivesse procurando uma palavra no dicionário que começa com Z. Então obviamente ele vai estar lá para o final do dicionário, né? A gente não precisa nem olhar a metade para trás. A gente abre direto no final e começa a procurar. E é mais ou menos o princípio dessa busca daqui, ó. Então o que acontece? Se os números estiverem bem distribuídos, como é esse caso daqui, ó, eles estão bem distribuídos, na maioria das vezes ele vai achar de uma forma tão rápida como se fosse constante. Log de n. Ou seja, com 1024 elementos, ele precisaria de mais ou menos umas 3 buscas só para achar. Mas se ele não tiver de um jeito muito proporcional, como se aqui tivesse uns 5000, menos 12, acaba que aqui não tá seguindo uma ordem tão certinha assim, né? Aí ele já vai ter um pouco mais de dificuldade para achar, podendo até chegar próximo de uma linearidade. E como isso aqui é basicamente uma busca binária, só que modificada, isso aqui também precisa que ele esteja ordenado. O vetor tem que estar sempre ordenado em ordem crescente para ambas as buscas aqui funcionarem. Justamente pela semelhança dos dois, a gente pode até copiar o código da busca binária e só fazemos adaptações. E a principal mudança consiste principalmente nessa parte daqui, ó, em como que ele vai achar metade, porque na verdade ele não vai achar metade, né? Ele vai achar mais ou menos o rumo que esse número deve ser. Então vou até trocar o nome aqui para rumo. E como que ele vai fazer essa estimativa? A partir da seguinte forma: o número que você está buscando menos o valor mínimo. E o valor mínimo é o que? O vetor no índice da esquerda. Isso dividido pelo que? Pelo valor máximo menos o valor mínimo. O valor máximo então é o vetor no índice da direita. E o valor mínimo, vetor no índice da esquerda. Isso daqui vai dar pra gente mais ou menos o rumo entre 0 e 1, como se fosse em porcentagem. Aí pra gente transformar isso num índice de verdade,
a gente vai multiplicar por isso daqui, ó, a quantidade de elementos que tem. Então, direita menos esquerda. Dessa forma, já está pronto. Só que tem um problema. Imagina que esse busca daqui, que é o número que a gente está buscando, é maior do que o valor máximo. Se ela for maior que o valor máximo, quer dizer que isso daqui vai dar um valor maior do que 1. Se vai dar um valor maior do que 1, consequentemente ele vai tentar acessar um valor que não existe no vetor. Por exemplo, nesse vetor aqui só existe 9 posições. Ele tentaria acessar a posição 12, por exemplo. Então, para evitar que isso aconteça, a gente tem sempre que garantir que o busca está entre o valor menor e o valor maior. Então, o busca tem que estar entre o valor menor, ou seja, ser maior ou igual a ele, e está entre o valor maior, ou seja, ser menor ou igual a ele. Na verdade, esse rumo daqui tá faltando 2 detalhes nele só, porque esse aqui ele vai retornar basicamente o rumo que ele vai estar. Se, por exemplo, a esquerda tiver 4 e a direita for 8, esse valor daqui vai retornar mais ou menos 2. Por quê? Ele está retornando o tanto que eu tenho que somar na esquerda. Então, eu tenho que somar a esquerda com isso aqui para eu achar o número que realmente eu quero. Que no caso seria o 6, né? O número que está entre o 4 e o 8. Mas outra coisa também é que a gente está fazendo uma divisão aqui. E esse número daqui, ó, como eu falei, ele está retornando o número entre 0 e 1. Só que acontece que o número entre 0 e 1, como é int, né? Tudo isso aqui é int, ele vai ser aproximado para 0. A parte decimal vai ser cortada. Então, para evitar que isso aconteça, o que a gente pode fazer? Ao invés de multiplicar 0 com isso daqui, a gente faz a multiplicação primeiro, antes dele se tornar 0. Dessa forma daqui. Outra coisa também, que seria o quê? E se o nosso vetor fosse dessa forma daqui, ó? Os números tudo iguais. Isso aqui também apresentaria problemas. Então o que a gente poderia fazer? Antes de sequer entrar no while aqui, a gente verifica. Se o valor à esquerda é igual ao valor da direita, quer dizer que o quê? Se está em ordem crescente e o valor da esquerda, que é o mínimo, é igual ao valor à direita, que é o máximo, quer dizer que todo mundo é igual. Então é só verificar, né? Se a busca é igual a um desses valores, eu posso retornar à esquerda, que é o menor dos números, né? Caso contrário, eu retorno menos 1. Só que pode ser que o vetor não seja inteiro assim, né? Vamos supor isso daqui, ó. Esse vetor daqui poderia acontecer dessa parte daqui, ó, ser o motivo de dar o problema aqui. Então, essa parte daqui, vamos simplesmente colocar do lado de dentro aqui, ó. E como essa partezinha daqui, nessa parte daqui, você também tem que tomar bastante cuidado. Porque o que acontece? Se todo mundo é igual, você concorda que nessa parte daqui, ó, busca, que é igual a isso daqui, que é igual a isso, que é igual a isso, nada mais vai dar do que 0 dividido por 0. Para evitar, então, uma divisão por 0, vamos só trocar isso aqui e colocar aqui, ó, antes da gente fazer a divisão. Justamente para a gente prevenir uma divisão de 0 por 0. E com isso, a nossa função está pronta. Com ela a gente vai conseguir buscar e achar o número se ele estiver no vetor, de uma forma bem parecida com a busca binária, só que de uma forma bem mais rápida. Isso, claro, se todos os números tiverem mais ou menos uma proporção. Se for algo muito distante dos outros, como por exemplo, nesse exemplo daqui, ó, pode ser que ela apresente algumas dificuldades. Mesmo que aqui seja um exemplo pequeno, né? Mas mesmo assim, ela é muito rápida na maioria das vezes. Mas não chega a ser constante. E por isso, então, a gente tem uma forma de busca que tenta ser constante. Mas essa forma de busca a gente vai ver mais ao final do curso. Com isso, então, espero que tenha dado para entender tudo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou estar tentando responder todo mundo. E até a próxima videoaula.